aí, pessoal, beleza? Gente, vídeo de hoje nós vamos falar de diagnóstico de enfermagem. É a segunda etapa do processo de enfermagem. Então, já sabe, né? Sem enrolar, separa o seu material, faz aquele lanchinho super saudável e vem comigo. Pessoal, olha só. Nosso segundo vídeo aqui dessa série que eu falei que ia fazer aqui, todos os passos. Então nós estamos na segunda etapa. Vamos falar sobre o diagnóstico de enfermagem. Quando você estiver lá desenvolvendo o seu processo de enfermagem dentro da sistematização da assistência, que a gente já sabe que quem tem 5 etapas é o processo de enfermagem e não a SAI. Quando você estiver desenvolvendo isso, depois que você assistir esse vídeo, você vai conseguir desenvolver o diagnóstico com muito mais qualidade, porque eu vou te explicar aqui passinho por passinho para fazer você entender e conseguir desenvolver melhor o diagnóstico de enfermagem, tá bom? Vamos lá, olha só. O que é, então, de fato, o diagnóstico de enfermagem? Então, o diagnóstico é isso aqui, ó. São julgamentos. E isso, pessoal, já pode anotar aí do lado que julgamentos é a única palavra aqui que você vai associar a diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes em concurso, prova de hospital, processo seletivo, vai perguntar para você fazer aquela associação entre a descrição e a etapa do processo de enfermagem. E essa etapa do diagnóstico, ela é a única que tem julgamento. Porque o julgamento quer dizer raciocínio clínico, quer dizer reflexão. E isso só tem aqui nesse momento do diagnóstico. É óbvio que todas as outras etapas você precisa fazer todo esse raciocínio clínico, precisa pensar, precisa refletir, mas a etapa que realmente diz que você tem que fazer isso é na etapa de diagnóstico. É aqui que existem os julgamentos. E aí, pessoal, quem pode participar do processo de enfermagem é toda a equipe de enfermagem, incluindo os técnicos e os auxiliares. Porém, o diagnóstico somente o enfermeiro pode fazer. E isso, pessoal, não é menosprezar nenhuma outra parte da equipe de enfermagem, tá certo? Porque aqui só quer dizer que a capacidade acadêmica de julgar e ter raciocínio clínico é do enfermeiro. É função dele por ser graduado, mas não quer dizer que técnicos e auxiliares não tenham capacidade mental para fazer isso daqui. Todos são altamente capacitados, mas é que na resolução e por lei, somente o enfermeiro pode desenvolver a etapa de diagnóstico. As outras etapas, não todas, né? Mas porque a gente tem a evolução também, a avaliação que também só é do enfermeiro. Então, não todas, mas quase todas as etapas é desenvolvida pela equipe de enfermagem. Mas essa etapa não. Então, vamos lá, olha lá. Diagnóstico de enfermagem são os julgamentos clínicos sobre as respostas. Respostas do indivíduo. Por que respostas? Porque aqui a gente já diferencia diagnóstico de enfermagem de diagnóstico médico. O diagnóstico médico, a gente vai identificar a patologia que está instalada naquele momento no indivíduo. E o diagnóstico de enfermagem, a gente vai ter o olhar para a resposta que ele vai nos trazer. Então, é um pouquinho mais na frente do que a patologia iniciada. Isso também já diferencia a gente da categoria médica, que a gente vai fazer o diagnóstico de enfermagem pensando na resposta do indivíduo. Claro que eu preciso saber o diagnóstico médico, eu preciso entender de patologia, mas não é o nosso foco. E aí, eu também posso fazer para a família ou para a comunidade quando eu estiver numa UBS, por exemplo. Ponto importante, que o diagnóstico de enfermagem ele é para problemas de saúde real ou potencial.
Por quê? Porque quando eu falo de problemas reais, eu estou falando de problemas que estão instalados no paciente atual. E quando eu falo de problemas potenciais, é aquele que eu posso ter no meu paciente. O que separa isso daqui? É que enquanto você estiver utilizando o NANDA para a elaboração do seu diagnóstico, você vai notar que existem diagnósticos que têm risco, então são diagnósticos de enfermagem de risco e diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem normais são os reais, os atuais. E quando eu tiver identificado que é um problema potencial que pode acontecer no futuro, aí eu uso o diagnóstico de risco. E aí, que mais que esse diagnóstico vai dar pra gente? Ele é a base para minhas intervenções. Aqui a gente vai, geralmente a gente usa nesse momento aqui, outra taxonomia que é o NIC. E quando a gente chegar lá, também vou falar sobre ele. Mas aqui é a base. Quando eu for elaborar as minhas intervenções, eu já tenho que ter um diagnóstico totalmente bem estabelecido. Por quê? Porque ele é a base para isso. Outra coisa também é que é onde eu vou alcançar os meus resultados. Através do diagnóstico, no momento do meu planejamento, que é onde eu faço os resultados, que é o nosso próximo vídeo, a terceira etapa, o planejamento. Lá é que eu vou identificar os meus resultados, mas é baseado, de novo, aqui nos meus diagnósticos. Veja que essa etapa é extremamente importante, porque ela vai direcionar basicamente todo o resto do processo. E aí foi o que eu falei, né? Os enfermeiros, porque técnicos e auxiliares vão fazer parte do processo, mas essa etapa não. Vamos seguir, que eu vou agora trazer para vocês como é que o diagnóstico se compõe, o que faz parte do diagnóstico. Por que é interessante você saber disso? Porque eu preciso que essas coisas estejam escritas no meu diagnóstico. Eu preciso de um enunciado. E aí, gente, olha o detalhe, hein? Enunciado, eu só posso ter um. Aí você vai parar e vai perguntar, ué, mas peraí, eu posso ter mais de um diagnóstico? Isso. Eu posso ter mais de um diagnóstico, mas cada diagnóstico somente um enunciado. Isso é importante, porque muitas vezes eu coloco, às vezes sem querer, né, eu coloco 2 enunciados no mesmo diagnóstico. E isso está errado. Eu posso ter 4, 5 diagnósticos, mas cada diagnóstico com o seu próprio enunciado. E eu tenho exemplos aqui, vou trazer para vocês, mas vamos explicar essa parte primeiro. Então, olha só, o enunciado ele vai incluir uma reação da pessoa durante aquela primeira etapa, que era quando eu estava coletando os dados. Então, é ali, nesse momento aqui do enunciado, que eu estou já pensando nessa reação. E eu vou aqui também fazer o quê? É aqui que eu vou determinar os meus resultados esperados. Eu só vou determinar, eu não vou elaborar eles agora, porque elaborar os resultados é na próxima etapa. Mas aqui eu vou determinar eles. Então eu já estou pensando nos resultados aqui, quando eu colocar o meu enunciado. Por quê? Porque eu já vou pensar em que nessa hora? Eu vou pensar... Eu vou prevenir, eu vou minimizar, eu vou aliviar o problema. É esse os meus resultados que eu vou estar pensando nesse momento. Por quê? O que é que eu quero que aconteça com esse paciente no futuro? Eu quero prevenir que algo aconteça? Eu quero minimizar aquele sofrimento que ele está tendo? Eu quero só aliviar o problema? Porque é o que eu consigo fazer nesse momento. O enunciado ele vai determinar os resultados. Então, vamos seguir. Olha só. Eu tenho também que posso utilizar outras taxonomias para fazer o meu diagnóstico de enfermagem? Posso. Qual é a mais utilizada? O NANDA. O NANDA é a mais utilizada. Não tem como dizer outra coisa.
Mas eu tenho também a CIP, que é aquela que a gente usa para a saúde coletiva na UBS. Eu já comentei um pouquinho sobre ela aqui, mas é menos utilizada. O NANDA ele está sempre mais em evidência, então por isso que eu estou utilizando ele como referência. Por exemplo, integridade tissular prejudicada. Isso é um enunciado e eu só posso ter um. Vamos lá então aqui para os fatores fatores relacionados. Já falei várias vezes sobre os fatores relacionados e aqui eu vou enfatizar mais ainda. O que é um fator relacionado? Qualquer tipo de relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. O que eu quero dizer aqui? Que é a causa e muitas vezes a causa do meu problema, geralmente ela tem um padrão. As patologias têm padrões, geralmente. Falei isso no vídeo anterior também. E como eu vou escrever isso? Na hora que eu colocar o meu enunciado, em primeiro lugar, eu vou escrever que este enunciado foi relacionado a ou associado a. E isso é de natureza fisiológica, psicológica ou sociocultural, ambiental ou espiritual. Depende do problema que eu estou identificando. Pessoal, olha só. Essa parte dos fatores relacionados vai dar um link. Eu vou até deixar aqui em cima agora para vocês o link do vídeo do NANDA, que eu falo sobre o diagnóstico, como utilizar o NANDA. Então, você entendendo essa parte vai fazer todo sentido na hora que você for assistir esse vídeo do NANDA, caso você não tenha visto ainda, tá bom? O que é o fator relacionado? É uma relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. E isso vai estar relacionado a ou associado a. E ele é a etiologia. Etiologia é a causa. É a causa. É a origem. Eu tenho que olhar depois o meu enunciado e eu tenho que ver o que está causando. E aí eu vou procurar no NANDA isso. Qual é a causa? É uma causa fisiológica? É uma causa psicológica? É isso que eu vou procurar. E eu vou escrever desta forma. Relacionado a ou associado a. Vamos para as características definidoras. O que são as características definidoras? Já comentei um pouquinho também no outro vídeo, mas vamos ressaltar aqui. Características definidoras vão ser os sinais e sintomas ou manifestações clínicas e evidências. E o que é uma característica definidora? Basicamente para você entender aqui, sinais e sintomas. Então, o que o meu paciente tiver de manifestação clínica, o que ele está evidenciando para você através de sinais e sintomas, são as características definidoras. Pessoal, com esses três, eu já consigo fazer um diagnóstico de qualidade, mas eu ainda tenho fatores de risco. E os fatores de risco, muitas vezes, eles são importantes, porque você vai determinar o que pode aumentar a vulnerabilidade daquele diagnóstico. Eu tenho alguma coisa que não entra em característica definidora, não é a causa do meu problema, o meu paciente não está apresentando isso, mas eu sei que fatores ambientais ou elementos ambientais ou elementos fisiológicos podem, de alguma forma, aumentar essa vulnerabilidade. Um exemplo muito clássico aqui é de um paciente idoso que tem a mobilidade reduzida. A mobilidade reduzida, aumenta a vulnerabilidade de uma lesão por pressão. É um fator fisiológico, porque o idoso tem a mobilidade reduzida. E isso não é um sinal nem sintoma, ele não está te apresentando isso e também não é a causa do problema, mas é algo que pode potencializar aquilo, aumentar a vulnerabilidade. Então o fator de risco, às vezes a gente acaba esquecendo ele, deixando ele de lado um pouquinho, mas ele é importante também. Beleza, pessoal?
Agora, gente, eu vou mostrar aqui os exemplos para vocês do que eu estou falando aqui. O que eu fiz? Eu utilizei o mesmo diagnóstico para todos os componentes para vocês entenderem. O enunciado aqui, ó, o destaque que está aqui em azulzinho, letra maiúscula, é a parte que está relacionada aqui. Então, olha só. O enunciado, gente, o diagnóstico ele está inteiro aqui, tá bom? Então, olha só. A integridade tissular prejudicada. Esse é o enunciado. Relacionada à imobilização física e circulação alterada. Evidenciada por ferida com área de solapamento na região trocantérica. Vamos lembrar agora a anatomia lá, onde está essa região trocantérica. Beleza? Trocantérica direita. Eu vou deixar aqui, ó. Se você chegou nessa etapa do vídeo e aí tá estudando legal, faz parte aqui do nosso canal aqui que acompanha sempre. Então deixa ali no comentário onde é esta região trocantérica. Coloca aí nos comentários. Se você está estudando, está prestando atenção, coloca aí nos comentários onde fica a região trocantérica. Beleza? Vamos lá. Olha só, o enunciado é esse aqui. Eu não posso ter dois enunciados, mas eu posso ter outro diagnóstico com outro enunciado? Posso. Mas um diagnóstico precisa ter apenas e somente um enunciado. E o enunciado precisa ser escrito sem abreviações. Ele tem que estar escrito na íntegra. Integridade tissular prejudicada. Fator relacionado. Olha lá, ó. Aqui está o enunciado, que agora já não está mais em destaque aqui. E o fator relacionado, que eu disse para vocês que vai sempre vir como relacionado a ou associado a, relacionado a imobilização física e circulação alterada. Então, olha aqui, isso é a causa do meu problema de integridade tissular prejudicada. Eu quero dizer com isso que o que está prejudicando a minha integridade é a imobilização física e circulação alterada. Essa é a causa. Característica definidora. Característica definidora. O que é característica definidora? Sinais e sintomas. Evidências que vão me levar a saber a causa. Então, olha lá. Evidenciada pelo quê? Por uma ferida em área de solapamento de 8 centímetros na região trocantérica direita. Isso foi evidenciado no meu exame físico. Eu percebi uma ferida nesta área. Isso é um sinal. Eu estou vendo esse sinal. O paciente está me mostrando isso. É uma evidência de que isso está provocando o meu problema. Beleza, pessoal? É dessa forma que eu preciso escrever. Veja que eu sempre estou destacando aqui como deve ser escrito todo o meu diagnóstico. Eu preciso colocar o nome na íntegra, preciso colocar sempre relacionado ao associado e evidenciado. Também preciso colocar. E agora olha aqui, o fator de risco. O meu paciente está correndo risco de ter a integridade da pele agora, da pele, não tissular, da pele prejudicada, relacionada à imobilização física, idade avançada e proeminência óssea. Por que aqui eu coloquei outro diagnóstico? Porque este diagnóstico é de risco. E aí ele está aqui, ó, que foi o que eu falei para vocês. Diagnóstico de risco é quando eu quero pensar em algo que pode acontecer com o meu paciente no futuro. Ele ainda não tem a pele prejudicada, mas por ele ter uma idade avançada, estar fazendo pressão sobre proeminências ósseas e ter a imobilização física, isso pode vir a desenvolver no meu paciente. E aí, olha o diagnóstico de risco. É o que eu acabei de falar. Descreve as respostas a condições de saúde que podem desenvolver no indivíduo. E aí vai ser sustentado pelos fatores de risco que contribuem para a vulnerabilidade aumentada, que eu já comentei com vocês. E aí, olha a observação.
Diagnóstico de risco não contém característica definidora. Por que não contém característica definidora? Porque se a característica definidora existisse, o problema seria real, o problema seria atual e não apenas um risco que pode acontecer no futuro. Isso é muito importante. Se eu tenho um diagnóstico de risco, eu não vou ter uma característica definidora. Eu não posso apresentar sinais e sintomas de uma coisa que ainda não aconteceu. É só risco para aquilo. Então, eu tenho fatores de risco para o diagnóstico de risco. Os diagnósticos de risco não têm características definidoras. Porque se você escrever que o meu paciente está com um diagnóstico de risco, mas você evidenciou um sinal e sintoma, tá errado esse diagnóstico. Se ele tem uma evidência, não é mais risco, já está instalado. E aí então eu preciso colocar o enunciado corretamente. Gente, era isso que eu queria passar para vocês sobre diagnóstico de enfermagem. Então, se você gostou, se você chegou até esse momento, aproveita para ouvir essa música no fundo aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Deixa um joinha se você gostou, que ajuda muito o canal. Compartilha, divulga. Pode divulgar e espalhar para redes sociais todas e mandar para os seus amigos, mandar para os familiares. Pode mandar para todo mundo. Fala que você está assistindo um canal super legal. E é isso aí, beleza, pessoal? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, sugestão, crítica, eu vou ficar muito contente em responder vocês nos comentários ou nas minhas redes sociais que estão aqui, que vocês podem me seguir, pode deixar comentário, pode falar à vontade que vocês quiserem por lá. Beleza, gente? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.